Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perseverança dos santos. Dentro do curso teológico, no módulo de soteriologia, vamos entender se o cristão pode perder a salvação ou ele não pode perder a salvação. Há uma discussão sobre essa temática. Então, vamos juntos entender melhor sobre esse assunto. Dentro do campo teológico, existe uma divergência sobre esse assunto. Existem algumas escolas que acreditam que o cristão ele pode perder a salvação. Já outros dizem que não, ele não pode perder a salvação. Então vamos analisar melhor algumas escolas que defendem a possibilidade de perder a salvação e entender a sua fundamentação. Os arminianos, que são os seguidores de Jacó Armínios, eles entendiam que o cristão ele pode sim perder a salvação. Se ele não continuar com a mesma fé, com a mesma crença, e se deixar levar pela prática pecaminosa, ele pode perder a salvação. Nesse caso, hoje, um cristão ele está salvo a partir do momento que ele tenha fé em Cristo, que ele confie no Senhor, se arrependa dos seus pecados. Porém, essa salvação ela não é garantida. Ele vai precisar, ao longo da vida dele, permanecer firme na mesma posição, sendo que é possível ele retroagir, ele voltar atrás, recuar na sua posição e, consequentemente, perder a salvação. Se pensarmos dessa forma, como os arminianos, vamos entender que a salvação é uma obra frágil, é uma obra momentânea. Em um determinado momento a pessoa está salva, mas isso não garante a realidade da vida da pessoa, mas sim um momento da vida da pessoa. Então, é uma salvação temporária. Sendo assim, não é uma obra consistente, única e presente na vida da pessoa. É algo que ela vai tendo que, ao longo da caminhada dela, lutar para manter isso que ela adquiriu, que é a salvação. Acreditar que o cristão ele pode perder a salvação se ele não permanecer tendo a fé e o arrependimento dos pecados, isso faz com que, de alguma forma, os méritos da salvação estejam no homem, no ser humano. Deus, ele salva, porém é o homem que vai determinar se ele vai permanecer salvo ou não. Sendo assim, se ele, no final, ele conseguir a salvação, nós podemos dividir os méritos. Mérito de Deus que salvou e méritos do homem que não se desviou desse caminho. E isso é algo que a Bíblia não fundamenta. Nós não podemos dar crédito ao homem para a salvação, como se o homem tivesse mérito. A glória da salvação tem que ser 100% em Deus e nenhum por cento do ser humano. A salvação, ela é uma salvação parcial nesse caso. Se eu acreditar que eu estou salvo no momento, mas isso não me garante que essa salvação se estende por toda a minha vida, mas só pelo momento presente, então ela não é uma salvação completa. E isso vai gerar na minha vida, se eu acreditar nesse pensamento, que constantemente eu estarei em conflito, porque hoje eu posso estar salvo e amanhã eu não vou estar salvo, então eu vou procurar não pecar, não porque eu amo o Senhor e sei que o pecado é algo que Deus condena, mas porque eu não quero perder a salvação. Nesse caso, é uma salvação parcial que não me traz a paz e a esperança e a segurança numa obra permanente, mas sim numa obra momentânea. Os reformados são aqueles que no século XVI, século XVII, eles romperam com os dogmas da Igreja Católica. Eles protestaram contra os ensinos distorcidos
sobre a fé cristã e se dedicaram a trazer de volta aquilo que foi ensinado pela igreja primitiva, aquilo que ao longo da história, né, foi considerado como base da fé cristã. Por isso, os reformados eles vão ter um posicionamento muito voltado na fundamentação da salvação em Deus e não no ser humano. Nesse caso, os reformados vão entender que a salvação ela se perde quando ela é fundamentada no homem. Se é o ser humano que se salva através dos seus atos, então essa salvação ela pode ser perdida. Já quando entendemos que a salvação é uma obra de Deus, é o evangelho que nos alcança e que nos transforma, então de forma alguma a salvação ela pode ser perdida. O ser humano não vai perder a salvação. Um argumento importante está relacionado à vontade do Pai. Nós temos ali nas palavras de Jesus dizendo que o Pai não quer que nenhum se perca. Nesse caso, a vontade de Deus é superior ao livre-arbítrio humano. Deus, ele é todo poderoso e a sua vontade vai se cumprir. Se a salvação dos eleitos é vontade de Deus, então essa vontade ela vai prevalecer. Você imagina Deus sendo onisciente, entendendo tanto o passado, o presente e o futuro. Imagina se ele salva uma pessoa, mas ele sabe que aquela salvação é só temporária. E lá na frente essa pessoa vai se desviar do caminho e vai perder a salvação. Então, qual seria a graça dessa salvação? Não. A vontade de Deus ela vai se cumprir porque Deus, quando ele salva, ele faz a obra completa. Ele salva no momento e salva por toda a vida dessa pessoa. São palavras de Jesus. Aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Aqueles que vêm a Jesus verdadeiramente alcançados pela iluminação do Espírito Santo, pela graça do Evangelho, esses jamais perderão. Jesus não vai permitir que o diabo ou que uma fraqueza humana faça com que a pessoa se afaste. A pessoa pode, sim, pecar, ter um declínio espiritual, mas jamais essa pessoa ela vai se afastar. Quem sustenta é o próprio Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, é Cristo que garante a salvação. Se eu confiar na minha força, nas minhas convicções, eu posso temer pela minha salvação. Mas quando eu confio na obra que Cristo fez por mim, obra essa perfeita, e é Ele que sustenta essa salvação, é a graça dele que me garante que eu não venha a me desviar do caminho, eu tenho a convicção da salvação, porque está fundamentado na vontade do Pai e na promessa de Jesus. Mas a todos os que receberam, os que creram no seu nome, foram feitos filhos de Deus. Texto de João 1,12. Se nós que somos alcançados pelo Evangelho somos feitos filhos de Deus, nesse caso, nós não vamos deixar de ser filhos ao longo da nossa caminhada. Se nós fomos adotados por Deus através da obra de Jesus, e isso é uma doutrina bíblica, os filhos de Deus não vão deixar de ser filhos. Imagina um pai que, por causa que seu filho cometeu algumas coisas erradas, ou porque o filho não acredita no pai, ou desobedece o pai, não respeita o pai, ele vai deixar de ser filho. Jamais. Então, quem é filho jamais vai deixar de ser filho. Claro que Deus, como pai, vai saber tratar os filhos desobedientes. Entretanto, eles não vão perder a sua filiação, porque isso não faz sentido, isso é totalmente ilógico. Nesse caso, os filhos de Deus é mais uma prova de que a salvação é algo muito maior do que um alívio momentâneo, mas é algo para toda a eternidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é um dos lemas dos reformados. Se Deus salvou uma vez,
essa salvação é para sempre. Essa grande promessa que nós temos, e isso vai gerar no verdadeiro cristão não uma irresponsabilidade ou uma postura totalmente displicente em relação à questão do pecado. Pelo contrário, isso vai gerar uma grande gratidão ao Senhor e um temor para não pecar, porque sabe que o pecado vai desagradar aquele que tanto nos amou e que nos salvou para sempre. Esse vídeo é mais uma produção da Cúrio Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!